Oi gente, tudo bem por aí? Nós vamos agora continuar com o conceito de oxidação e redução, que eu já mostrei para vocês usando o exemplo de uma placa de ferro, né? Que quando exposta num ambiente aberto, ela vai sofrendo o processo de ferrugem, que a gente chama vulgarmente de ferrugem, mas que é a oxidação. Mostrei para vocês os conceitos de oxidação e redução, né? Aquele que aumenta o NOx, aquele que diminui o NOx. E mostrei para vocês também, usando o processo de oxidação e redução, o método de balanceamento por oxidação e redução. Essa aula que eu quero mostrar para vocês, ela seria um adendo à aula de oxidação e redução, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a determinação do NOx dos elementos químicos. Que você lembra que para fazer o processo de balanceamento, eu tenho que primeiro determinar o NOx de cada um dos elementos, né, de uma equação. Mas para isso eu preciso conhecer esses elementos, principalmente lá na tabela periódica. Então, para auxiliar um pouquinho o processo de oxidação e redução, eu vou falar um pouquinho agora da tabela periódica, daqueles elementos que você precisa conhecer o NOx, tá? Então, para ajudar no processo de oxidação e redução. Vamos falar da tabela. A tabela era mais ou menos assim, né? Ela começa lá assim, são 18 colunas, né? Que são chamadas também de famílias. Este grupo aqui do centro da tabela, que são os elementos chamados de transição, que antigamente nós chamávamos de família B, esses nós não vamos estudar. Por quê? Porque eles têm variação na quantidade de elétrons que eles podem doar. Agora, quais elementos nós vamos estudar aqui nesse resuminho de tabela? Os elementos que estão aqui, ó, do lado esquerdo, essas duas primeiras famílias, e essas últimas famílias aqui da tabela, que são os elementos chamados representativos, que antigamente nós chamávamos de famílias A, tá? Então são 7 famílias que eu quero relembrar a vocês, algumas características, para que quando a gente tiver aquela equação grande para fazer o balanceamento, nós saibamos determinar o NOx desses elementos, tá? Então, é um grupo restrito, mas é importante que vocês tenham esse resuminho aí no seu caderno, para toda vez que precisar proceder ao balanceamento por oxidação e redução, você saiba como acompanhar, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, em oxidação e redução, a determinação do NOx na tabela periódica, tá? NOx é número de oxidação, quantidade de elétrons doados ou recebidos, tá? Então, começando lá com a família número chamada antigamente 1A ou família 1 da tabela, que são os metais alcalinos. Quem são eles? Hoje, Li, Nakama, Hobson, Crusoe, francês. História literária, nasceu com Rubens, César e Francisco. Por que essas historinhas bobinhas? Para você lembrar essa sequência. Quem são esses elementos? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O que todos têm em comum? Um elétron na camada de valência. O que é esse negócio de um elétron na camada de valência? Por exemplo, se eu resgatar dali o sódio, que é famosão pra gente, o número atômico dele é 11, tá? Se eu fizer a distribuição seguindo Pauling, eu teria lá um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Para que serve essa distribuição? Para lembrar que na camada K tem 2 elétrons, esses dois números 2 são da camada L, que somando aqui, ó, 2 mais 6, 8, e na camada M tem um elétron, tá? O que isso significa? Que o sódio tem na camada de valência um elétron e que o sódio tem número atômico 11. O que significa ter número atômico 11? O número atômico é a quantidade de prótons e também é de elétrons. Então eu falo o seguinte, quando o sódio nasce, quando ele é produzido na natureza, ele tem 11 prótons, que são as cargas positivas, e ele também tem 11 elétrons, que são as cargas negativas. Aí vamos imaginar que o sódio encontre um outro elemento e queira fazer uma ligação química. O que ele vai fazer? Ele vai doar esse um elétron aqui, ó. Por que eu sei que ele doa um? Ele vai doar aquilo que ele tem na última, para que a sua última camada desapareça. E qual camada que fique como a sua nova última camada? A camada L com 8 elétrons, que é para ele ficar estável. Então os metais doam elétrons. Quantos? Quantos
forem necessários até eles adquirirem estabilidade. No caso do sódio, basta ele doar um, que ele já fica estável. Então vamos imaginar que o sódio teve que doar um elétron. O elétron é carga negativa. Aí eu pergunto assim, e agora depois de doar, com quantos prótons ele ficou? Olha o que eu estou perguntando, prótons. Aí você vai falar, professor, ele continua com 11 prótons, porque ninguém doa próton ou recebe próton, doa-se ou recebe elétrons. Mas o que aconteceu? Com quantos elétrons ele agora ficou? Porque antes ele tinha um total de 11, não tinha? A sua última camada aqui, ó, desapareceu. Então ele tem 10 elétrons, que são as cargas negativas. Aí se nós compararmos cargas positivas com cargas negativas, vejam só uma coisa, o sódio agora tem mais carga positiva do que negativa. Quantas positivas a mais? Uma. Aí ele recebe a seguinte discriminação, ele agora é o Na mais um. O que significa isso? Que ele é doador de elétrons, que ele é cátion, que ele é o íon positivo. Então esse mais um significa o NOx, a quantidade de elétrons que ele doa quando ele faz ligação química. Então, todos os elementos da família 1, quando doam um elétron. E ao doarem um elétron, eles vão ficar assim, ó, como o Na, mais um. Esse mais um significa o que ele tem a mais. Ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Vou apagar aqui esse título aqui para eu ter espaço aqui em cima. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Todos os elementos da família 1 terão NOx mais um. Então, se aparecer qualquer outro elemento da família 1 numa equação química para fazer balanceamento, qual NOx você vai atribuir a eles? Mais um, tá? Aí, vejamos aqui, agora eu vou seguindo a tabela, pensando no que eu fiz para o sódio, pensando para os outros elementos, mostrando qual seria a carga que ele tem, sinal positivo ou sinal negativo. Então, chegamos agora, ó, na família 2A da tabela, ou apenas grupo número 2, que são os metais alcalinos terrosos. Quem são eles? Nenhum elemento aqui do ladinho do hidrogênio, no período do hidrogênio não tem nenhum. Aí começa lá assim, ó, Bela, Magnólia, casou-se com o senhor Barão. São eles, todos com 2 elétrons na camada de valência. Então, quando eles doarem, eles vão doar 2 elétrons. Então, o NOx desse pessoal é mais 2, tá? Aí, como eu disse para vocês, a tabela tem aquele meião aqui da parte dos elementos de transição que nós não falamos. Agora, eu vou lá no canto direito da tabela, que seria a antiga família 3A, tá? Que a gente chama de família agora número 13, 13ª coluna, que está lá no lado direito da tabela. Esses elementos são os elementos chamados família do boro, que recebe o nome do primeiro da família, que é o boro, tá? Que é o símbolo B. A historinha é bafo de álcool ganha infração total, ou bons alunos ganham incentivo e talento. O que esse pessoal tem em comum? Todos eles têm na última camada 3 elétrons, então o NOx desse pessoal é mais 3. O que significa NOx mais 1, mais 2, mais 3? Que todos esses aqui fazem parte de grupo de metais, que são doadores. No caso da família 1, doam um elétron, cátion monovalente. Família 2A doam 2 elétrons, cátion bivalente. Família 13 ou 3A, cátions trivalentes. Esses são metais, os metais terão NOx positivo, tá? Agora vamos falar aqui da família 4A ou grupo 14. Esses são comi, siri, gelado, sem problema. Esse pessoal, eu não vou atribuir NOx para essa família. Pelo seguinte, cada um é de um jeitão. Eles não têm como, por exemplo, todos da 2A doam 2. Aqui não. Por quê? Porque o carbono é ametal. Então ele não doa elétrons, ele recebe. O silício e o germano são antigamente classificados como semimetais, mas ainda muitas tabelas os trazem assim, como semimetais. E o estanho e o chumbo são metais. Então, cada um deles faz uma coisa diferente quando se liga. Então, a gente não atribui um NOx fixo para o pessoal da família 4, tá? Vamos aqui para a família 5A, ou família do grupo, a família 15.
São eles, não pode assobiar. Quem são esses elementos? Família do nitrogênio. O que todos têm em comum? 5 elétrons na camada de valência. Eles já têm 5. Aqueles que têm 1, 2 ou 3 doam, são metais. Aqueles que têm 5, 6 ou 7 recebem, são ametais. Recebem o quê? Recebem elétrons para adquirirem estabilidade, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Se esse pessoal já tem 5, quanto falta para 8? Falta 3. 3 o quê? Elétrons, que são cargas negativas. Então, quando eles receberem, cada um aqui deles recebe 3 cargas negativas. Então, o NOx desse grupo é menos 3. Agora eu falo que são ânions trivalentes. Tá? Então, aqueles que têm NOx negativo são receptores. Aqueles que têm NOx positivo são doadores. Tá? Agora, falta só 2 famílias que eu vou precisar apagar aqui para conseguir exemplificar para vocês. Olha só, família antigamente chamada 6A ou família 16 são eles. Você tem problema. Os 7 poloneses. Quem são esses elementos? Aqui nós temos a família chamada família dos calcogênios. Essa tem um nome específico, assim como a família 1 e a família 2. O que esse pessoal da família dos calcogênios tem em comum? 6 elétrons na camada de valência. Se eles já têm 6, quanto falta para 8? Falta 2. Então o NOx desse grupo é menos 2. Eu digo que eles são ânions bivalentes, tá? E agora finalizando, família 6, 7A, ou grupo número 17. Esses elementos são folclore brasileiro de índios ateus. Fanta cronobrano e mito-antártica. Quem são esses? Esse é o grupo dos halogênios da família 7 da tabela periódica, que hoje a gente chama de família 17, que tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Se eles já têm 7, quanto falta para 8? Só 1. Então o NOx desse pessoal é menos 1. Então isso eu preciso que vocês saibam. Essas 7 famílias vão nos ajudar a, quando você tiver uma grande equação, que se tiver que determinar o NOx, você vai usar esse conceito para cada um dos elementos, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina o NOx em substâncias, utilizando essas informações, tá certo? Depois copiem tudo no caderno, toda essa tabelinha resumidinha, que vai te ajudar bastante. Ou pega uma tabela já pronta e coloca os valores de NOx acima das colunas, para quando vocês forem fazer exercícios, vocês terem como lembrar do NOx desses elementos, tá? Vai ser de suma importância isso, senão não dá para fazer a representação das substâncias. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que a gente determina NOx nas substâncias. Bom, primeiro vou dividir aqui NOx de substâncias simples, tá? E depois vamos fazer aqui NOx de substâncias compostas, tá? Bom, vamos pensar numa substância simples. Qual o gás que a gente usa para respirar? Gás oxigênio, símbolo do gás oxigênio, O2. Qual a substância que nós usamos para o nosso processo de hidratação? Água, H2O, substância composta. Qual o gás que está em maior quantidade na atmosfera? É o gás nitrogênio, fórmula do gás nitrogênio, N2. Qual é o gás que é liberado do nosso processo de expiração? É o gás carbônico, CO2. Qual é a substância que Hitler usou na Segunda Guerra Mundial como arma química e que serve como agente bactericida na água sanitária? É o cloro, fórmula do gás cloro, Cl2. Qual que é a substância que nós mais utilizamos como tempero? Sal. Sal, NaCl, substância composta. O aço é uma liga feita de carbono com qual elemento químico? Com ferro, símbolo do ferro, Fe, substância simples, certo? Ácido presente no nosso estômago,
Ácido clorídrico do suco gástrico, HCl, substância composta. Então vejam aqui, ó, existem características únicas para substâncias simples e compostas. O que você está percebendo aqui? Como que você pode definir para mim uma substância simples? Molécula formada por átomos do mesmo elemento químico. E substância composta? Pelo menos 2 elementos. Eu coloquei ali só de 2, mas tem de 3 também que a gente vai ver já já, tá? Como determinar o NOx? Toda vez que eu tiver uma substância simples, teoricamente ela está estável, nem doando nem recebendo elétrons. Então eu vou falar o seguinte, o oxigênio, agora há pouco eu falei para vocês que o oxigênio estava na família 6 e que o NOx dele é menos 2. É menos 2 quando ele estiver sozinho, átomo de oxigênio. Aqui eu tenho molécula gasosa, já se fez a ligação covalente, os elétrons já foram compartilhados, já está tudo certo. Então toda substância simples, teoricamente, ela está estável, ela não está doando nem recebendo. Ela começa a doar ou receber se ela for posta em contato, tipo quando eu expliquei do ferro enferrujando. Aí o oxigênio voando, que estava, encontra o ferro que estava no chão e eles se combinam. Mas quando ela está isolada, eu vou falar que toda substância simples está estável, então eu vou representar um zerinho aqui, ó. Toda substância simples tem NOx zero. Então era uma vez o gás oxigênio, ele estava doando ou recebendo nada, ele estava estável. Gás nitrogênio, NOx zero. Gás cloro, NOx zero. Pedacinho de ferro, NOx zero. Então toda substância simples, NOx zero. E para substâncias compostas? Bom, tem 2 grupos de substâncias compostas, iônicas e covalentes. Quando for iônica, tipo sal de cozinha, formado de cátion e ânion, de metal e ametal, eu vou falar assim para você, olha, eu preciso que no fim, para uma substância composta, para que ela exista, o número de cargas positivas tem que ser igualzinho ao número de cargas negativas. Então nós vamos pensar o seguinte, de qual que você lembra aqui primeiro da posição na tabela, do sódio ou do cloro? Aí você vai falar para mim, ah, professora, eu lembrei do sódio. O sódio está na família 1, então o NOx do sódio é mais 1. Se você lembrar de um, o outro tem o mesmo número com sinal oposto. Ou seja, o sódio doou um elétron e o cloro recebeu. Então, ao cloro, o NOx é menos 1. No fim, tem que dar 0. Então, toda vez que for substância simples, iônica, positivo igual a negativo, porque um doou e outro recebeu. Agora, quando for uma substância covalente, aí esse número de cargas positivas e negativas vai representar quantas ligações foram feitas e não quantos elétrons foram doados, porque na substância covalente se faz aquele compartilhamento, tá? Então, por exemplo, no HCl, eu lembro que o hidrogênio é 1, o cloro é menos 1. Esse 1 aqui significa que foi feita uma ligação covalente. O hidrogênio não doou e o cloro recebeu. Eles fizeram um parzinho eletrônico. Tipo assim, ó, o hidrogênio tinha um elétron na última camada e o cloro 2, 4, 6, 7. Aí você faz aquela ligação covalente, porque o hidrogênio, apesar dele estar na família 1, ele não é metal. Então ele faz ligação covalente, tá? Então esse sinal positivo e negativo na ligação covalente não representa doação, isso representa compartilhamento, tá? No caso da molécula da água, ó, hidrogênio é sempre mais 1. 2 hidrogênios, 2 cargas positivas e o oxigênio é menos 2, porque o oxigênio está na família 6. E o CO2? O CO2, o carbono a gente não sabe. Você lembra que eu falei que a família do carbono a gente não especifica? Então eu vou usar o oxigênio, ó. O oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então o carbono aqui é mais 4. Ou seja, no final, número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, tá? Agora, existem substâncias compostas maiores. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Por exemplo, um ácido que é bem perigosão, que ele é famoso, que a gente sempre ouve falar dele, é o ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico tem essa fórmula aqui, ó, H2SO4. Aí eu falo, eu quero que você determine o NOx dos elementos dessa molécula. Quantos elementos químicos você vê diferente? Tem 3. Como é que você vai fazer quando forem 3 elementos? Você vai olhar para o primeiro. É o hidrogênio. Ele, você conhece o NOx? Sim, porque ele é da família de representativos, aqueles que a gente fez o resumo na tabela. Então você vai fazer o seguinte, vai começar por ele, ó. Hidrogênio é sempre mais 1. Quantos hidrogênios você vê aqui embaixo? Vejo 2, então são 2 cargas positivas. Agora você vai no último.
O do meio vai deixar para o final, sempre. O último elemento é o oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio sempre? O oxigênio está na família 6, então o NOx dele é sempre menos 2. Quantos oxigênios você vê aqui? 4. 4 vezes menos 2, menos 8. 8 negativas e só 2 positivas. Você lembra que eu falei que o número de positivas tem que ser igual a negativas? Se eu tenho 8 negativas e só 2 positivas, me faltam quantas? 6 positivas. Então o NOx do enxofre nessa molécula será mais 6. Mas professora, você falou que enxofre está na mesma família do oxigênio, que seria menos 2. Sim, se ele estivesse sozinho, mas como ele está no meio da molécula, o NOx dele não tem nada a ver com a família, com o número de elétrons que ele precisava. Ali significa o seguinte, para fazer ácido sulfúrico foram feitas 8 ligações. É basicamente isso, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, ó, esta molécula aqui, ó, CuSO4. De novo, quantos elementos químicos? 1, 2, 3. Você conhece o NOx do primeiro? Você vai falar, não, professora, não conheço. Porque o cobre não estava naquela lista que a gente fez há pouco. O cobre é daqueles elementos do meio da tabela, que são os elementos de transição. Como que agora eu vou saber? Não vai dar para fazer como eu fiz aqui, ó. O primeiro, o último e deixo o meio para o final. Não vai dar para fazer assim. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar um outro artifício. Você lembra quando você estudou bases que tem o cobre 1 e o cobre 2? Quando você estudou óxido, quando você estudou sal. Existem 2 tipos de cobre, eu preciso descobrir quem é ele. Como é que eu vou descobrir? Eu vou usar o companheirinho dele aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o cobre do restante. Quem é o restante? O restante é um ânion, que está lá na tabela de ânions que você usou quando você estudou ácidos. Na tabela de ânions existe esse ânion, SO4. Aí você vai olhar a tabela de ânions e você vai ver que o NOx do grupo SO4 é menos 2. O que significa isso? Esse menos 2 não é do enxofre ou do oxigênio. Esse menos 2 significa o seguinte, era uma vez o SO4. O SO4 quis tentar fazer ligação para ficar estável, não deu. Aí eu falo que esse grupo precisa receber 2 elétrons, o grupo SO4. Aí eu vejo e olho aqui o cobre. Quantos cobres você vê aqui? Um só. Isso significa que se bastou um cobre, esse cobre deve ser o cobre que doa 2. Então o NOx do cobre aqui é mais 2. Então eu usei o ânion para descobrir o NOx do cátion, tá? Quando que eu vou fazer nessa forma? Quando o primeiro elemento não for da família A. Quando for, obrigatoriamente você vai fazer primeiro, o último e deixa o meio para o final, tá? Deixa eu fazer mais uns exemplos aqui para a gente treinar bem esse tipo de molécula, tá? Por exemplo, eu falo assim para você, ó, quero que você determine o NOx dos elementos desta molécula. Esse é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, a cândida. Aí eu falo, bom, vamos ver, como é que eu vou fazer nesse formato do primeiro ou do segundo? Sódio é o primeiro elemento, eu conheço ele é elemento representativo, então eu começo por ele. Todo sódio é sempre mais 1. Aí agora eu vou lá no último, não é? Oxigênio é sempre menos 2, certo? Bom, só tem um de cada, não preciso fazer multiplicação nenhuma. 2 cargas negativas e uma positiva. O que está faltando? Eu preciso ter número de cargas positivas igual a negativas. Dessa vez o cloro vai ter NOx mais 1. Tá? Se eu tiver, por exemplo, essa outra molécula aqui, quer ver? Ó? FeNO3,2. Aí de novo, ó, quero o NOx dos elementos dessa molécula. O que a gente faz mesmo? Olha o primeiro. Quem é o primeiro elemento químico? Ferro. Ferro eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque eu sei que tem ferro 2 e ferro 3. Ele não é elemento representativo. Ele não faz parte daquela listinha que eu mostrei agora há pouco. Então como é que a gente vai fazer? Vamos separar ele de quem? Do NO3. Lá na tabela de ânions está assim, ó, NO3 menos 1. Então, ó, cada NO3 é menos 1. Dá uma olhada aqui, você viu que eu tive que usar 2 NO3? Isso quer dizer que foram aqui, ó, recebidas 2 cargas. Cada NO3 recebeu uma. Bom, se aqui são 2 negativas, é porque esse ferro era o ferro mais 2. Então, o número de cargas positivas ficou igual a negativas. De novo, eu usei o ânion para determinar o NOx do cátion. Quando que eu faço nesse formato aqui que está em vermelho?
Só quando eu não conheço o primeiro elemento da fórmula. Quando eu conhecer, eu vou seguir a regra do primeiro, o último e deixo o meio para o final, tá certo? Isso vai ajudar vocês a fazerem exercícios mais complexos de balanceamento por oxidação e redução, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.